Este podcast tem o apoio da Syngenta. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura e agronegócios. Eu sou a Isabel Martins da Vida Rural e hoje vamos falar de agricultura regenerativa e de conservação do solo. E tenho comigo o agricultor Francisco Alves. Bem-vindo, Francisco. Olá, bom dia. E a Felizbela Torres Campos da Syngenta. Bem-vinda também. Muito bom dia, Isabel. É um gosto ter-vos aqui comigo para falarmos de uma matéria tão importante, um assunto tão importante como este da agricultura regenerativa, das práticas regenerativas. E a começar por si, Francisco. O Francisco já é filho de agricultores, não é? E é aqui um jovem muito privilegiado porque tem ali uma propriedade onde pode agricultar com orgulho, como nós costumamos dizer. São 700 hectares belíssimos de montado na zona de Montemoro Novo, onde provavelmente cresceu e fez-lhe sentido continuar com esta atividade que já tinha herdado da família, não é? Sim, basicamente a herdade está na família há várias gerações. E passou do meu avô para o meu pai e agora estou eu, e desde cedo também percebi que era sempre o que mais gostava de fazer, era a agricultura, e comecei a trabalhar na herdade aos 20 anos, e estou lá até agora. Há 19 anos que trabalho lá e, como disse, sim, é um lugar privilegiado, mas também de geração em geração mantivemos para que ele fosse privilegiado. E então o caso do montado estar em boas condições, ou de toda a herdade ter a estrutura que tem, foi geração em geração que cada um da sua maneira tentou melhorá-la e que a tornar cada vez mais sustentável e ao ponto de que querermos todas as gerações regenerar um bocadinho para manter aquele património. E deixá-la passar a uma geração melhor do que... Exatamente. Um estado melhor do que aquele em que encontrar, não é? Que isso sempre mais importante. Um bom legado. Esta questão das práticas regenerativas, como é que isto chega à sua vida? O meu pai desde sempre tentou, como já disse, ao máximo não fazer práticas que pudessem prejudicar o montado, ou tentar alternativas de maneio que fizessem com que os animais não tivessem um impacto muito grande no solo. Francisco, desculpa interromper, tradicionalmente tinham porcos e vacas? Sim, porcos e vacas, sim, e no caso do exemplo do meu pai, que há 20 anos atrás encontrou um sistema de maternidades que desenvolveu, tentativa após tentativa, para que o porco, que é um animal muito conectado a um impacto negativo no solo, pudesse fazer uma produção em pleno ar livre, completamente integrada no montado e que não tivesse um impacto prejudicial, beneficiando também de menos mão de obra, de um sistema profilático muito mais baixo, um sistema sanitário muito mais elevado, e que os animais pudessem ser porcos no montado, que é o que eles precisam de ser, não é? E há uns anos para trás, há 6 ou 7 anos atrás, em conversa com uns amigos que foram fazer um curso em Espanha de agricultura, o nome não era agricultura regenerativa, era agricultura holística, que é uns princípios básicos também que passam no curso, e pouco tempo depois esse técnico veio dar um curso a Portugal. Aquilo fez-me logo sentido desde o princípio, não é? Tentar utilizar o solo como um elemento vivo e não como um elemento em que estamos a gastar e a desgastar prática após prática, e que todas as culturas ou toda a produção que tiramos do solo temos que gastar dinheiro para o tornar produtivo, tornando o solo só como algo de suporte para o crescimento da planta. Fez-me sentido, é algo como uma coisa de biologia, que qualquer pessoa quando lê ou tem interesse sobre estas práticas, não há ninguém que não lhe faça sentido. E a partir daí começámos a fazer algumas experiências. A partir daí de 2 espécies passámos a 4 espécies de animais, por o sistema de montado que temos, pela complexidade da herdade que temos, e começámos a fazer experiências e algumas práticas, respeitar mais princípios do solo. Que essa é a base, não é? Respeitar os princípios do solo, como costuma dizer. Quando eu lhe perguntei o que é isto da agricultura regenerativa, é respeitar os princípios do solo. Exatamente. Não é? É muito mais simples do que o que parece. É muito mais simples, mas na hora de implementar, não tendo uma grande complexidade técnica, digamos assim, não é? Porque quando explica todo este maneio, faz todo o sentido e parece bastante simples, mas é preciso que tudo seja implementado da forma certa, não é? E com uma sequência lógica. Claro, isto depende sempre do contexto de cada agricultor, de caso para caso. Como estava a dizer no princípio da conversa, somos um privilegiado porque temos ali um sistema muito bom de montado, mas todas estas técnicas ainda fazem mais lógica, ainda têm mais efeito
no montado degradado ou numa terra que tenha mais degradada, não é? Estas práticas foram sempre com o intuito de regenerar, de reequilibrar o sistema e não de agarrar num sistema que já está muito bom, muito estável e tentar melhorá-lo mais. Todos precisamos disto. Francisco, vamos então tentar explicar na prática o que é que fez no seu montado. Portanto, tinha 2 espécies e passou para 4, e isso acontece porquê? Exatamente pela complexidade e a heterogeneidade da herdade. Nós temos áreas mais limpas, com menos densidade de árvores, temos áreas com declive e muita densidade de árvores, temos uma zona de linhas de água, e o que nós tentámos foi arranjar ferramentas que nos pudessem ajudar a libertar de maquinaria ou de pesticidas ou de qualquer outra prática que fosse prejudicial ao solo. Destas 4 espécies, ovinos, bovinos, caprinos e suínos, têm todas uma forma de pastorear diferente, têm todas um impacto no solo diferente, e é aqui criar esta dinâmica de pastoreio das diferentes espécies que permite, respeitando esses princípios, tornar o nosso pastoreio mais eficiente, dar um tempo de descanso mais correto a cada parcela e construir algum solo com uma concentração maior de matéria orgânica, com um tempo de descanso maior, que permite um vazio sanitário maior, que nos liberta do uso de desparasitantes, peço desculpa, e o princípio ativo, que é a ivermectina, faz com que a matéria orgânica libertada pelo animal não consiga ser integrada no solo, que quebra todo o ciclo de vida de escaravelhos e de microbiologia que querem puxar aquela matéria orgânica toda para baixo. Escaravelho, que é aqui um bicho importantíssimo, nesta equação. É tudo importante. O que nós temos que pensar é quando olhamos para os agricultores podem fazer muito rapidamente esta experiência, esta forma de pensar, que é, olhando para o que está à superfície do solo, imaginar a quantidade de vida que está por baixo do solo. Quando vimos um solo muito degradado, sem vida, sem cobertura vegetal, imaginamos que por baixo é o reflexo da vida cá por baixo. Quando vimos um solo com muita diversidade de plantas, com muito coberto vegetal, que tem muita capacidade de retenção de água, que tem muita capacidade que tem matéria orgânica, claro que por baixo vamos ter muito mais vida no solo. E então é sempre bom fazer este espelho entre o que está por cima e o que está por baixo. Portanto, na prática nós temos aqui uma rotação das diferentes espécies animais que vão rodando através de um sistema de parcelas geridas com cercas elétricas, não é? Portanto, sim, que é aqui uma ferramenta muito importante nesta gestão. Era impossível fazermos isto sem o recurso das cercas elétricas. O que nós fazemos no caso das vacas é, no nosso sistema, também no nosso clima, é preciso perceber que temos 2 épocas, a época que tem fotossíntese e a época que não tem fotossíntese. Na época em que há fotossíntese há um crescimento sempre da planta, o que permite, com este pastoreio muito preciso e adaptativo, sempre, que haja um crescimento muito mais rápido atrás. Ou seja, se tivermos um rebanho de vacas que esteja mais do que 3 dias na mesma parcela, estamos a condicionar esse crescimento da erva. Pensando num maneio convencional em que as vacas ficam na mesma parcela durante um mês, vamos provocar 2 coisas. Vamos provocar que a vaca não vai ter um pastoreio muito seletivo, vai comer tudo o que é bom, vai deixar para trás tudo o que é mau, e vai condicionar o crescimento do que é bom, porque ao fim de 3, 4 dias, se há um trevo ou se há alguma planta mais apetitosa que volta a crescer, a vaca vai voltar a comer. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que essas plantas boas nunca vão chegar à fase de floração, porque vão estar sempre a ser pastoreadas. E o que vai chegar à floração são todas aquelas que nós damos o nome de infestantes, não é? E que são menos palatáveis e que as vacas não vão querer comer. E então há uma inversão de flora que nos vai obrigar a semear ano após ano, ou de 2 em 2 anos, gradar o solo, revolver o solo, libertar carbono, para quebrar toda a estrutura do solo, e isso vai condicionar sempre aqui a nossa eficiência e a nossa economia também, porque vamos ter que gastar mais para produzir. Com este pastoreio muito específico, conseguimos que as vacas façam um pastoreio muito menos seletivo, comem o que é bom e comem o que é mau, andam sempre agrupadas e vão dando sempre descanso para trás das parcelas que vamos comendo. Tem também um encabeçamento maior, não é? Portanto, consegue pôr mais animais num espaço mais exatamente, reduzido. O agricultor tem que sempre pensar qual é por metro quadrado, imaginando, é uma das coisas que se pode fazer, pensando no metro quadrado, aquele metro quadrado com este tipo de vegetação, não é? A altura que está e a densidade que tem, alimentaria quantos animais por dia? Faz essas contas,
Mas pronto, isto é tudo adaptativo, o agricultor tem que começar por menos, mas para ver esta experiência ainda é mais fácil, porque imaginando que um agricultor tem uma cerca de 20 hectares, pode dividi-la em 10 e vai perceber o efeito. Nós chegamos a ter 220 animais em 0,3 hectares, 0,4, consoante a comida que temos disponível, e podemos fazer rotações diárias ou 2 vezes por dia. No máximo, como lhe digo, nunca deixamos passar mais do que 3 dias, porque aí estamos a perder dias de pastagem. Isto é o caso das vacas. No caso das ovelhas, introduzimos por algo muito específico nestas maternidades dos porcos, que são 800 metros quadrados por reprodutora, onde fazemos também uma rotação e um tempo de descanso, porque nós não fazemos qualquer intervenção nos porcos. A vacina que damos é apenas a vacina oficial e não precisamos de dar qualquer outro tipo de vacina ou antibiótico. Exatamente por isso, porque damos um grande tempo de descanso e os animais andam sempre em pastagem nova. Mas chegava ao verão e tínhamos um problema: os porcos só comem erva verde, não comem erva seca, e chegávamos ao verão com estas parcelas com um grande tempo de descanso e uma grande massa seca, que era um perigo pelo tema dos incêndios, não é? E que não estávamos a aproveitar. Com a introdução das ovelhas conseguimos transformar esse quilo de matéria seca em quilos de carne sem ter que gastar dinheiro em alimentação para as ovelhas. E então introduzimos as ovelhas neste sistema. As cabras, o animal mais diferente de todos, que tem um pastoreio muito mais arbustivo, gosta muito mais de plantas arbustivas do que de pastorear erva, como as vacas ou as ovelhas, o utilizamos nas linhas de água, com cercas elétricas, em que fazemos movimentações também diárias, e que elas vão limpando também toda essa matéria seca, que pode ser prejudicial também no tema de incêndios, e além disso também estão a transformar matéria seca e toda aquela biomassa em quilos de carne. Ou seja, encontramos uma solução para o nosso sistema que nos torna mais eficientes, que nos torna mais amigos do ambiente, e que toda a bomba fotossintética da nossa exploração está sempre ao máximo, não é? Porque estamos sempre a comer e a dar descanso para voltar a crescer. Também é importante para o sequestro de carbono e para que as pessoas não tenham dúvidas que não são as vacas que libertam carbono. Muito bem. Bem, já ficámos aqui com uma ideia bastante clara deste sistema onde tudo interage e tudo faz sentido, claro. Não é? Felizbela, o solo é um tema muito caro também para a Syngenta, embora não seja o core da vossa atividade. Porquê investir em projetos de conservação de solo? Porque é uma forma de ajudar o agricultor a ser mais sustentável e também conseguir abraçar este desafio que agora eles têm pela frente, que é toda a política que vem do Pacto Ecológico, não é? Que é um grande desafio para os agricultores, e também porque, no fundo, o solo é o bem mais precioso que o agricultor tem, e é uma grande preocupação para ele, porque quer continuar que esse bem precioso continue na sua família ou no seu património, de geração em geração. Portanto, nós o que pretendemos é desenvolver uma série de boas práticas que ajudam o agricultor a fazer a preservação e a conservação desse solo. Francisco estava a dizer há pouco que de repente passamos a ter aqui um entendimento diferente do solo, que deixou de ser só um substrato, não é? Durante muitos anos o solo era o substrato onde se colocavam as nossas culturas ou os nossos animais, e de repente passamos a querer saber mais sobre ele, entendê-lo, o que é que está, a vida toda que ele tem no subsolo, e a importância que o subsolo tem, muitas vezes bastante superior do que aquilo que está a passar cá em cima. Mas isto para explicar que este novo entendimento sobre o solo e esta importância que ele de repente começa a assumir para os agricultores e para todos os players, no caso da Syngenta tem aqui alguns objetivos concretos, não é? Sim, nós temos desde 2013 um plano de compromissos no desenvolvimento da agricultura mais sustentável. Portanto, nós tivemos o primeiro The Good Growth Plan, que é o nosso plano de compromissos muito alinhado com os objetivos da ONU, portanto, desenvolvimento sustentável. Do desenvolvimento sustentável. Portanto, isso foi um plano que foi estabelecido, nós assumimos uma série de compromissos, em que um deles era a recuperação de terra arável, e que nós começámos o primeiro ciclo entre 2013 e 2020, fechámos esse primeiro ciclo, em que estabelecemos determinadas metas para alcançar, em que fomos auditados durante esse tempo. Fechámos o primeiro compromisso com resultados bastante acima daquilo que nós
podíamos esperar a nível mundial. E em 2020 lançámos novamente um novo plano de desenvolvimento sustentável, em que um dos objetivos que nós temos é contribuir para a neutralidade carbónica, em que entra toda esta parte que diz respeito ao solo e à conservação e preservação do solo. Em Portugal, vocês estão a apoiar aqui alguns projetos concretos, não é? Queria que Sim, nos falasse um pouco sobre isso. Em Portugal surgiu a possibilidade, a Sugal desafiou-nos para um projeto muito interessante na área da cultura de tomate de indústria, porque eles têm vindo a assistir nos últimos anos a enfrentar determinados problemas do que me diz respeito à produtividade. Atingiu um determinado patamar e depois começou a decrescer, portanto já não estavam a conseguir atingir esse patamar, e também notaram que cada vez mais a pressão das pragas e doenças e mesmo infestantes cada vez era maior e cada vez tinham que fazer mais tratamentos e estava-se a tornar muito complicado. Então o que eles pretendem, isto tudo advém porque o tomate é quase feito num sistema de monocultura, sempre a circular nas mesmas terras, portanto há aqui uma exploração dos solos muito grande e, portanto, havia que desenvolver uma série de soluções e de boas práticas para demonstrar aos agricultores que se eles fizessem um sistema cultural diferente, podia ser mais vantajoso para eles. E começámos a falar e como nós temos esta network de projetos a nível europeu no que diz respeito às boas práticas para a conservação do solo, resolvemos trazer o projeto também para Portugal, ainda por cima numa cultura que não temos em mais nenhuma parte na Europa, é uma coisa muito nossa, o tomate de indústria, e muito importante em termos de balança comercial para o país. E pronto, eu falei com a Syngenta a nível da Europa e resolvemos trazer o projeto para Portugal, e é um projeto que nós temos em parceria com a Aguinov, que faz parte, é o centro de excelência a nível de experimentação e de projetos da Sugal, e em parceria com a Associação da Conservação do Solo, que é a APOSOL, e também com a Universidade de Évora, em que nós lançámos esse desafio. Eles encontraram uma pessoa interessada para fazer um doutoramento neste projeto. Portanto, é um projeto que nós estamos a fazer há 3 anos, mas que pode ser extensível a 5 se nós não conseguimos fazer o que nos propomos fazer dentro destes 3 anos. Portanto, e aqui o grande objetivo é criar um modelo de boas práticas e demonstrar ao agricultor que nas condições em que ele faz a cultura atualmente, se ele introduzir determinadas boas práticas a nível de conservação do solo, ele pode conseguir ter os mesmos resultados em termos de produtividade que hoje alcança, porque isto, no fundo, ele tem que ter, com este sistema de rotação de culturas e fazendo... Ou seja, para percebermos melhor de que é que estamos a falar, é de rotação de culturas e é de... Rotação de culturas, de boas práticas a nível de mobilização de solo. Portanto, o que nós pretendemos... Nós não queremos alterar muito aquilo que o agricultor atualmente faz, porque isto é um processo e não se pode de um dia para o outro mudar. Mas, por exemplo, agora numa fase inicial, em vez de ele fazer não mobilização ou só mobilização na linha, porque é difícil mudar de um sistema para o outro num espaço muito curto de tempo, é pelo menos reduzir o número de mobilizações que faz, introduzir outras culturas numa rotação de 3 anos ou de 4 anos, por exemplo, introduzir uma cultura de cobertura. Portanto, nós estamos, no fundo, a testar todas essas hipóteses nas condições reais do agricultor, no que ele faz atualmente, com o objetivo de demonstrar que é possível ter a mesma sustentabilidade económica que tem atualmente, não é? E ao mesmo tempo que introduz uma série de boas práticas que lhe permite preservar e ter uma continuidade de conservação do solo em termos de futuro muito mais, com impactos muito mais positivos. Portanto, esse é o grande objetivo. Ainda é muito cedo para termos aqui resultados, não é? Porque muito cedo. Temos o primeiro ano, concluiu-se o ano passado, portanto isto também com a pandemia atrasou-se um bocado todo o início do projeto, mas o projeto iniciou praticamente em 2021. Temos as primeiras conclusões de 2021, que ainda são muito, muito poucas, e ao mesmo tempo estamos a estudar uma série de coisas, a eficiência hídrica, resultante desta introdução de boas práticas, a nível de neutralidade carbónica também o impacto
que isso vai ter em termos de boas práticas. Portanto, há assim uma série depois de outras, a erosão no solo, a incorporação de matéria orgânica, portanto há uma série de parâmetros paralelos que nós estamos também a analisar e a contabilizar para depois chegar a uma conclusão final. Mas é um caminho, não é? É um caminho. Depois também tudo o que tem a ver com tentar reduzir o número de tratamentos, o impacto que vai ter a nível de infestantes, portanto, todo esse estudo está a ser feito para depois podermos dar um modelo de boas práticas ao agricultor, não é? Que ele possa seguir aquele modelo e ter os mesmos resultados que tem hoje em dia, ou então, inclusivamente, melhorar, porque aquilo que se pretende é repor o nível de produtividade que tinham anteriormente. Francisco, estava aqui a ouvir a Feliz Bela aqui uma série de práticas que, de facto, portanto, isto de regenerar os solos não é tão simples assim, não é? E quando estamos a falar aqui não em pecuária, portanto, não só em sistemas que precisam da pastagem como alimento, mas em sistemas onde o solo vai produzir algumas culturas, há aqui bastante mais variáveis. Temos aqui a rega, a adubação, os agroquímicos, uma série de variáveis que estão aqui a ser colocados. No vosso caso, também tiveram necessidade de fazer algumas práticas mais regenerativas que não passam só por este sistema de rotação de culturas. Por exemplo, a plantação de árvores, não é? Investiram numa série de variedades diferentes, de árvores diferentes. Sim, isso foi um projeto específico para esses 8 hectares da maternidade dos porcos, em que já temos muito coberto das azinheiras e de sobreiros, mas que tivemos a oportunidade, com um projeto, de plantar 1000 árvores de 6 espécies diferentes, em que tornassem o lugar mais rico e mais diferenciado, e também um bocadinho, como nós recebemos muitas visitas à exploração, também para explicar às pessoas que é possível, e é este o nosso sistema em Portugal, o sistema agro-silvopastoril, em que faz sentido animais, faz sentido pastagem, faz sentido as árvores e faz também sentido a gestão humana. E é um bocadinho por aí que quisemos fazer esse projeto. Em relação ao renovo de árvores espontâneo, natural, em grande parte da herdade nós temos muito renovo, porque nunca agradámos o solo, basicamente, usamos sempre um corta-mato quando temos que usar, em que desviamos do renovo, não é? Não temos que agradar e nem revolver o solo, e então permitiu-nos ter um grande renovo espontâneo. Mas também, como já foi dito, também não é só... as práticas não passam só por este tipo de contexto de montado, passam também por toda a agricultura que se faz em Portugal, não é? Qualquer que seja a cultura, é possível pôr as práticas. Claro que temos que ter noção que isto é uma vida, é um processo que é uma vida, são várias gerações, mas o que é bom é que todos podem começar já e todos podem ver o benefício dessas práticas já. E acho que é por aí que temos que partir todos, seja na vinha, seja no olival, seja em vegetais, seja, sei lá, hortícolas, seja tudo o que for, há sempre uma opção que é mais positiva para o solo e que a longo termo vai ser mais benéfica para todos. O caso dos animais é que são uma ferramenta essencial, mas claro que há tipos de culturas ou plantações que isso é impossível, pôr os animais lá dentro, ou pelo menos em algumas, por agora pelo tipo de maneira que fazem, mas os animais são sempre uma ferramenta muito importante neste processo e que ajuda muito. Fazem um grande trabalho por nós e que nos ajudam a andar mais rápido. Temos muitos exemplos já na viticultura da utilização de ovelhas. Exatamente. Que andam no meio das vinhas. Exatamente. É isso mesmo. E são práticas que começam a ser já bastante comuns, claro, em muitas vinhas. No contexto de Portugal específico, o que nós, com esta área, e na minha experiência também, esta agricultura extensiva de sequeiro, em que temos milhares de hectares que cada vez são menos produtivos, em que cada vez há mais desertificação, em que cada vez desaparece mais montado, acho que aqui há uma grande oportunidade, porque quem tem água, né? Quem tem acesso à água, graças a Deus que cada vez há mais projetos desses e que há mais perímetro de rega que ajuda, mas no caso da pecuária extensiva temos cada vez mais desertificação, cada vez temos menos produtividade, os agricultores cada vez têm menos soluções destes tantos anos de más práticas, e que é preciso que todos percebam que é preciso pôr animais no sistema e não tirá-los, ou tirarmos os animais do sistema, de certeza que vamos ter que usar uma maquinaria que vai degradar o solo. Se soubermos conduzir os animais num sistema degradado, de certeza que eles vão melhorar o solo.
E então é por aí. O que é muito interessante porque também desmistifica aqui um bocadinho algumas ideias de que temos que retirar, como estava a dizer, os animais do sistema. Portanto, as vacas passaram a ser um bocadinho aqui as mal amadas, não é? E é muito engraçado porque alguém dizia muito recentemente que nós não conseguiríamos nunca viver num sistema vegetariano, digamos assim, sem animais. Isso era completamente impossível, ou totalmente em agricultura biológica sem animais, porque precisaríamos sempre deles para esta carga orgânica, não é? Para tudo isso. Mas há uma ideia de que, muito urbana, não é? Muito agarrada a mitos de que os animais são completamente nocivos para o solo e têm que desaparecer do sistema, que é completamente errado. É desconhecimento, acho. Só consigo dizer que é por desconhecimento, porque há muitas pessoas que vão e que nos visitam e depois percebem rapidamente a falta e o essencial que é ter animais no sistema. A vaca é um herbívoro, às vezes a vaca, mas a vaca é um herbívoro igual a tantos outros selvagens que andam e que portanto fazem falta nas florestas ou nos sistemas de pradaria. Por isso, nós se estivermos com esta solução de diferentes ferramentas, diferentes espécies de animais, e temos muita sorte de ter este montado e deste sistema agrocivil posterior outra vez, que além de estar um bocado muitas vezes está degradado, mas é muito rico, ao mesmo tempo que é degradado é muito rico e tem muita solução e tem muitas hipóteses. Por isso é só encaixar as ferramentas certas e de certeza que vão ver a solução rapidamente. Além do mais, os consumidores também têm que ter noção de que consumir uma carne que é produzida em Portugal neste sistema é uma carne que tem muito menos pegada ambiental e além disso é nacional e chega ao consumidor também com muito menos pegada. Por isso, na hora da decisão é preciso perceber que mesmo para as pessoas terem noção, mesmo explorações em que não fazem uma agricultura regenerativa e fazem uma agricultura convencional, os estudos que eu conheço, não há nenhuma exploração em Portugal que emita carbono. Não é? Isso é muito importante as pessoas perceberem. Por isso o que nós podemos é ter um sequestro de carbono e todos ganhamos com isso. Por isso é fácil, temos todas as ferramentas na mão, temos o melhor sistema que muitos países muito mais avançados do que nós tentam copiar, que é um sistema integrado entre animais, a pastagem e as árvores. Nós já temos isso, basta começar e a pouco e as pessoas vão ver que têm muito a ganhar. Feliz Bela, já nos explicou aqui um pouco estes projetos com que estão envolvidos e este vosso investimento nesta questão do solo. O que é que ambicionam fazer mais aqui neste sentido? Agarrar outros projetos em Portugal, replicar com outras empresas este tipo de projetos? O que é que ambicionam mais fazer aqui nesta área do solo? Não, no fundo o que nós queremos é dar soluções aos agricultores. Esse é o nosso grande objetivo. Portanto, isto é um início de um projeto e depois iremos desenvolver outros que os agricultores sintam que lhes faz falta ter esse conhecimento no fundo há aqui uma produção de conhecimento para o agricultor, por isso é que está envolvida uma universidade, que é um primeiro projeto numa cultura muito específica que é o tomate, mas que também pretendemos alargar isso a outras culturas importantes para Portugal. Portanto, isto é um início, é uma aprendizagem para todos, que depois queremos expandir a outras culturas, porque realmente há projetos noutras áreas, em outros países, mas com realidades completamente diferentes das nossas, e este tipo de aprendizagens faz muito nas nossas condições, por isso é que é importante que os projetos sejam feitos no país. Sim, que não estejamos a replicar casos internacionais com outras condições completamente diferentes, não é? Sim. Portugal tem condições muito específicas. Mesmo em solo, nós somos... Sim, é diferente um projeto no norte, no sul, no litoral, no interior. Somos muito diversos, temos isso é bom, somos um país muito diverso, mas com realidades muito distintas, não é? E, portanto, não podemos replicar o que se passa no Brasil, por exemplo, que também tem um projeto importante nesta área, porque são realidades completamente diferentes. Nós temos um clima que propicia muito mais a pressão das doenças do que outros, mas depois também temos o Alentejo, que é completamente o oposto, que é um clima muito mais seco, muito mais árido, muito mais propício à desertificação. Portanto, são realidades completamente diferentes e de facto é importante que os projetos sejam feitos em loco para se tirar as conclusões mais
mais reais e mais necessárias a que depois os agricultores repliquem e possam usufruir desse conhecimento. O que é bom nesta temática dos problemas e da variedade dos solos é que o problema é sempre o mesmo, é o sol. Pois é isso mesmo. Por isso é aí que nos temos que concentrar. Mas realmente nós no outro dia estávamos a discutir com o professor Gottlieb da Universidade de Évora e ele estava a dizer realmente aqui o campo de Vila Franca, porque nós estamos a fazer o ensaio no campo de Vila Franca, tem umas condições climáticas e umas condições de solo que são completamente fora daquilo que ele estava à espera, porque ele já fez imensos projetos em diferentes áreas e ele diz que realmente aquilo é único, porque tem ali um microclima estranhíssimo e que reúne ali uma série de condições que no fundo fomenta que os agricultores tenham estes problemas na realidade. E por acaso ele ficou surpreendido porque estava à espera de uma coisa completamente distinta. Desafios. Desafios. Aqui desafios. Mas está a dizer, o problema é mas as soluções são várias, não é? Ou seja, nós temos aqui a rotação das culturas, as culturas de cobertura, portanto, a forma como estamos a mobilizar ou não mobilizamos. Portanto, há tanta coisa que se pode ir testando e introduzindo e que nós quase de antemão já sabemos que vai produzir efeitos positivos, não é? Mesmo que não tenha depois reflexos muito grandes na produtividade, quer dizer, uma cultura de cobertura terá certamente sempre impacto no azoto que o solo fixa, não é? E portanto vai sempre beneficiar, não é? Portanto, há aqui práticas que nós já sabemos à partida que mal não vão fazer, pelo contrário, não é? Podem não ter resultados espetaculares, mas... O desafio será sempre, na minha opinião, é mesmo esse, é cada agricultor conhecer o seu próprio contexto, não é? E a partir daí tomar as decisões certas para a região onde está inserido, para o tipo de exploração que tem, também para o tipo de mão de obra que tem disponível. Ele tem que perceber exatamente para onde é que quer ir e as ferramentas que tem na sua mão, mas é transversal a todo o tipo de agricultura e a todo o tipo de produção. Claro que conseguimos minimizar mais práticas, claro que conseguimos tornar o solo um elemento mais vivo, coitado que ele anda a sofrer há tantos anos, e tornar-nos mais resilientes e regenerar um bocadinho mais, sem baixar a produtividade. Claro que é um desafio, vamos ter que ganhar experiência, vamos ter que conhecer e trabalhar muito, cada um no seu contexto, mas a longo prazo, de certeza que vamos, como já disse, vamos ganhar todos muito com isso. Francisco, só uma última pergunta para fecharmos aqui a nossa conversa, que já estamos aqui a ultrapassar um pouco o nosso tempo. Sente que, de alguma forma, estas práticas regenerativas o ajudam, no fundo, na parte do mercado? Ou seja, tem uma marca, não é? Que é Porcos Natura, ainda não falámos disso. Mas, portanto, na realidade, o seu negócio é vender a carne, não é? E sente que estas práticas, portanto, constituem para si um storytelling importante também para o mercado e para os seus clientes? Sim, são duas coisas diferentes, para percebermos. Todas estas práticas ajudam a baixar custos. E como disse há pouco, na agricultura, na pecuária extensiva de sequeiro, se nós não baixarmos custos, não vai ser viável. Ao preço dos fatores de produção como estão agora, cada vez com o clima mais instável, se não baixarmos custos, não vai haver solução. Este tipo de práticas ajuda muito a baixar custos e a tornar esse tal pastoreio mais eficiente e aí estarmos menos dependente de alguns fatores de compra do exterior. Porcos Natura foi o nome que dei há uns anos atrás para dar a conhecer também este sistema de maternidades que era diferente, que não havia nenhum igual, que o meu pai inventou, muito a usar só recursos naturais e a não depender de muita mão de obra. Hoje em dia a exploração e o que tentamos divulgar, o nome é Herdade São Luís, com as 4 espécies animais, e tentamos chegar ao consumidor final com a carne que produzimos, onde temos uma parceria com um talho e em que explicamos ao consumidor final qual foi o impacto do animal no sistema, o impacto positivo que ele traz ao sistema, e a pessoa que tem esse poder de decisão quando compra a nossa carne sabe perfeitamente qual foi o impacto, a regeneração que essa espécie trouxe ao solo, do que é que nos libertou e também toda a qualidade da carne, toda a densidade a mais nutricional que ela vai ter e também o que reflete na saúde das pessoas, e além disso está a consumir uma carne nacional. Por isso é esse trabalho que temos vindo a fazer, divulgar um bocadinho o modo de produção. Também não queremos abater animais
jovens. Neste momento estamos a vender mais os ovinos, os caprinos e os suínos, e tentamos sempre levar o animal até depois da idade adulta, e só aí é que vai para a abade. Aí a qualidade da carne não tem nada a ver. Comer um animal jovem, comer um animal que já passou a fase de maturação sexual, não tem nada a ver a qualidade da carne. Além disso, estamos com o animal mais tempo na exploração, o que nos ajuda também a ter mais animais para fazer esse tal impacto positivo no sistema. E é um bocado esta consciencialização toda, desta fileira toda, que tentamos passar ao consumidor, para ele ter um poder de decisão quando comprar a carne. É uma ideologia também, não é? Portanto, é uma educação que se tem que fazer, e é importante passar essa mensagem. É feita em Portugal, é produzida em Portugal, o consumidor português pode consumi-la, e acho que as pessoas, ao provarem esta carne, é curioso, também têm a consciência que não precisam consumir tanta carne como consumiam numa carne, uma produção mais intensiva. A carne dá outra satisfação, não é? Tem outra densidade, e então preferem também, não se importam de pagar um valor mais elevado por mais qualidade. Carne, e cada vez mais há pessoas a aderirem e a terem curiosidade, muita curiosidade, e é bom, é esse o caminho que queremos seguir. Portanto, ficamos aqui a perceber que é uma questão um bocadinho de vontade, não é? De querer começar a transformar, a regenerar o nosso solo. Portanto, há aqui muito conhecimento à nossa disposição, muita vontade de partilhar também, de integrar aqui projetos e partilhar a informação daquilo que se vai fazendo. Portanto, como disseram, é de facto aqui um caminho para percorrer, mas claramente é este que temos que seguir, e não tem volta, não é? Francisco, muito obrigada pela sua presença e pela sua partilha. Obrigado eu, e quando quiserem visitar a exploração também está sempre com as portas abertas. Iremos seguramente. Felisbela, muito obrigada também por ter aqui estado e por nos ter dado a conhecer também aqui esta ambição de uma empresa que não... Eu não posso dizer que não tem nada a ver com o sol, não é? Porque a agricultura tem a ver com o sol. Nós dependemos da agricultura. Mas não é o vosso core, não é? Portanto, e estarem no fundo a investir nestes projetos e de poder estar a dar este apoio, a partilha de conhecimento também com os agricultores. É muito importante que os players do setor estejam vocacionados para isso e queiram também estar nestes projetos. Obrigada pela partilha. Obrigada eu pelo convite e pelo momento interessante que foi também a partilha do conhecimento desta herdade que eu não conhecia. Vamos visitar em conjunto um dia destes. Temos que ir, porque é de facto uma herdade belíssima. Muito obrigada aos dois. Obrigado. Mais uma vez. O Agricultar de hoje fica por aqui. Vemo-nos no próximo episódio. Até lá, podem sempre visitar o site da Vida Rural, subscrever a newsletter e ver também todas as nossas notícias na app. Até ao próximo Agricultar. Este podcast tem o apoio da Syngenta.